Bom dia, hoje estamos novamente reunidos na comunidade Novo Olhar para os Sintomas, e essa comunidade tem o propósito da gente nos aprofundarmos nos assuntos em relação ao nosso corpo físico, nosso corpo biológico, emocional, e também sempre a gente passa um pouquinho para o espiritual, né? Então a gente olhando, trazendo esse olhar amplo, a gente consegue identificar mais sobre por que a gente fica doente. E hoje o assunto que a Débora vai desenvolver é esse mesmo, né? Por que a gente atrai uma doença e não a outra, né? Porque a gente aprendeu muito que a doença é genética, seus pais têm, mas hoje isso tudo está caindo por terra, porque a epigenética já provou há mais de 100 anos que a genética é uma pequenininha porcentagem, mas que o ambiente, todo o entorno nosso que mais nos impacta, né? E o que o Dr. Hammer descobriu, que é o pesquisador da medicina germânica, trouxe, ele baseou na epigenética, baseou em todas as ciências antigas também, né? E ele tinha também o lado espiritual, ele era formado em teologia também, né? Então não é nada místico, é sim ligado ao nosso biológico emocional. Então, Débora, fique à vontade, hoje a palavra está contigo e as convidadas muito bem-vindas. E quem for assistir a gravação também pode deixar sua pergunta depois abaixo do vídeo ou trazer para a gente no privado. Bom dia a todas. Eu agradeço aqui a companhia de vocês essa manhã. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Garcia, eu trabalho com a nova medicina germânica, com as leis sistêmicas, com as leis do Enneagrama. E nessa percepção, né, do ser humano, do que é a mente humana, a emoção humana, as ações, é, minha grande busca é encontrar a raiz de todas as coisas, encontrar a origem. Eu acredito muito que nada é por acaso. Nada é por acaso. E hoje a gente traz esse assunto, né? Que você não está doente por acaso, né? Tudo que aconteceu, ele impacta, todas as nossas emoções impactam na nossa saúde. O que hoje a gente vê muito nessa sociedade moderna? As coisas separadas, né? Se tem um problema no pé, você vai no médico que olha só para o pé, você tem um problema no estômago, você vai para o médico que entende de estômago, e tudo separadinho. Porém, a gente não é uma coisa separada. As nossas emoções, elas estão ligadas ao nosso corpo, ao nosso espiritual, aos nossos pensamentos. Uma coisa liga a outra. Não tem como você estar passando por uma situação, passando por um problema e aquilo não impactar no seu corpo. Um exemplo disso, muito simples, é quando a gente toma um susto, né? A gente toma um susto e, ao mesmo tempo, o corpo já reage, o rosto fica vermelho, o coração acelera e o nosso corpo se prepara para sobreviver, para lutar ou para fugir. Isso vem, né, de milhões de anos da evolução das espécies, a gente sempre preparado para sobreviver, sempre preparado nessa luta ou fuga. Só que hoje não é diferente, né? A gente acha que a gente é tão moderno, né? Nós seres humanos tão diferentes dos animais, mas nós somos seres biológicos. E essa questão da sobrevivência, ela continua até hoje e vai continuar por muito tempo. Eu gostaria de lembrá-los assim que hoje em dia, antigamente, né, na época do homem das cavernas ou na época dos animais, sempre existia um perigo real, realmente. Um homem da caverna que tinha fome, ele saía para caçar e ele sentia um medo, ele ouvia um rugido, aquilo representava realmente uma ameaça real, né? Ele poderia morrer ali, ele tinha que estar preparado. E o corpo dele reagia para que ele sobrevivesse. E hoje, na maioria das vezes, a gente vive, eu diria que em 90% das vezes, o que a gente vive é um medo imaginário, não é uma ameaça real de vida. Eu vou te dar um exemplo. Se você parar para pensar nos seus maiores problemas, você vai perceber que tudo é uma questão de sobrevivência, de luta ou fuga, realmente. Porém, na maioria das vezes, aquilo não é real. É uma coisa que nós mesmos criando, é um problema que a gente cria, a gente entende e passa para o nosso corpo essa ideia de que é uma ameaça real de vida, porém não é. Vou te dar um exemplo. Se a gente perde um emprego, por exemplo, o medo que impacta é da gente não ter
condições de se alimentar, né? De comprar o alimento, de pagar o aluguel, de várias coisas. Tá, existe esse perigo real de não conseguir arcar com as coisas. Mas será que existe realmente um perigo real de passar fome, de não ter aonde morar nos dias de hoje? Provavelmente não, né? A maioria de nós, assim, ela vai ter algum parente, uma família para ajudar, um amigo que vai ajudar. Hoje tem várias associações que ajudam, né, com alimento, com moradia, com várias coisas. Então, assim, pode ser difícil, ninguém quer ter que sair da sua casa e morar num abrigo e pedir favor para as pessoas. Realmente, é uma situação difícil. Porém, não é uma ameaça real de vida. Sobreviver, a gente vai. Ter o que comer, a gente vai realmente ter o que comer, vai ter onde morar. E isso, se você pegar, é para tudo na nossa vida. Normalmente é uma ameaça criada. Nós que crescemos aquilo, né, que aumentamos pela emoção que sentimos, pelo medo irracional que sentimos naquele momento. Porque, assim, 90% das vezes, nós agimos com o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, realmente. E o cérebro reptiliano, ele não para pensar racionalmente, ele pensa na sobrevivência, e é por isso que a gente age dessa forma, criando alguns problemas e sintomas que não existem, ou que pelo menos não têm a proporção real que a gente coloca desse medo de sobreviver, é, simplesmente pela nossa falta de consciência. Então, meu convite a todos vocês é tomarem consciência dos verdadeiros problemas que a gente tem ou que a gente cria, se a gente merece, né? Se realmente vale a pena adoecer por eles, né? A gente se coloca numa situação, a gente complica a nossa vida simplesmente porque a gente não para, não tem um estado de presença, não coloca no papel, peraí, deixa eu ver esse problema, deixa eu encontrar uma solução. A gente deixa o medo agir. Então, E a assim, gente, cada. a gente pode ajudar muito o nosso corpo a não continuar nesse medo, né? Porque se a gente, por isso que isso que você traz, a gente precisa se conhecer, né? Tantas ciências falam que autoconhecimento é autocura, né? A possibilidade de desenvolvimento é muito maior quando a gente se conhece, né? Então, diante de um susto, diante de um medo, observar qual parte do corpo fica em alerta, porque essa parte, sempre tem uma parte do corpo vai responder com mais força, né? Então, diante de um susto inesperado, que isso que o Dr. Hammer comprovou, né? Que diante de um fato inesperado, um órgão nosso começa a reagir e produzir uma doença, né? Impacto psicológico, emocional e um órgão responde, né? E quando a gente se observa, a gente já consegue ser um pouco o médico da gente mesmo, como o Dr. Hammer fala, né? E como a gente vai fazer isso? A gente precisa respirar, precisa silenciar e se observar, porque se a gente prestar atenção, a gente já sabe se é o coração que acelera, se é o estômago que reage, se é os braços que amortecem, se são as pernas, se são os pés que prendem no chão, né? Então, depende o órgão que entra em ação diante de um medo, diante de um susto imaginário. Você já tem um caminho de se conhecer e consegue prevenir que isso não se transforme em doença. Com certeza, Silvina, com certeza. Cada sintoma ele conta uma história para nós e ele só está buscando nos ajudar a sobreviver a uma situação que muitas vezes não é nem real, muitas vezes é imaginária. Se a gente parar para pensar, 90% dos medos que a gente tem não se concretizam, né? A gente às vezes fica antecipando coisas, preocupado com coisas que nunca vão acontecer. E o Dr. Hammer fez esse trabalho maravilhoso e mapeou todo o corpo humano através da experiência dele, de uma vivência traumática dele, onde ele adoeceu, e ele começou a perceber essa ligação das emoções, dos conflitos que a gente vive e como o nosso corpo reage. Então, o principal daqui é a nossa percepção. Como a gente reage à situação, como a gente percebe aquela situação, é que é o gatilho e é o que diz qual órgão que vai sentir primeiro e que vai gerar um sintoma.
Lembrando que esse órgão ele só aumenta uma função tentando nos proteger e tentando aumentar a nossa chance de viver, né? Tentando trazer ali uma nova perspectiva para a nossa vida. E como que é moldada a nossa percepção? Isso daí começa na primeira infância, desde a gestação à primeira infância. Tudo que a gente vive, a gente nasce puro, livre, né? Claro, a gente traz questões da sobrevivência dos ancestrais, né? De como a mãe pensa, de como o pai pensa, o que foi vivido naquela gestação. Mas a gente vai criando mecanismos de defesa, formas de se defender, conforme a gente vai vivendo no, nos primeiros anos de vida, né? No nascimento, como será que foi esse parto? O que essa criança enfrentou? Que medo ela sentiu ali? E ali nós vamos, o nosso corpo vai desenvolvendo, a nossa mente vai desenvolvendo mecanismos para sobreviver àquilo. Então, ela age de determinada maneira, e se dá certo ali, o corpo replica, né? A gente vai sempre replicar aquela forma que deu certo a primeira vez. Até a economia de energia, o nosso corpo é bem, nossa biologia tem esse mecanismo. Deu certo, eu vou repetir. E a gente passa a pensar daquela forma, a sentir daquela forma, a agir daquela forma inconscientemente. Às vezes, se deu certo, causou dor, né? Por exemplo, uma criança que é muito manhosa, que chora para ter a atenção do pai ou da mãe, né? Ela, às vezes, ela leva uma surra. Mas o que que deu certo? Ela conseguiu atenção. E a gente vicia por causa dessas. A gente vicia no próprio sofrimento. A gente prefere morrer com a doença, sofrendo, do que olhar para a gente, né? Então, isso é tão automático, tão forte. Todas as doenças crônicas, elas têm esse processo, né? É um vício, naquilo que dói, não é no vício no amor. Exatamente, porque assim, para a biologia não importa a dor, importa se deu certo. Importa se a intenção ali colocada, se é chamar a atenção de alguém, independente do que for, se deu certo a intenção, ele vai replicar. E a nossa percepção, ela é moldada, então, na nossa infância, nas nossas experiências de vida, na nossa história, o que a gente ouve todos os dias ali dos pais, na infância, como que é o ambiente na nossa casa. E quanto mais rígida for essa percepção, mais sintomas ela vai trazer. Mais sintomas ela vai trazer. Então, tudo depende de como a gente olha. E o bom disso é que dá para a gente mudar a nossa percepção. É aí que entra o autoconhecimento. Quando a gente entende como a gente funciona, como a gente pensa, como a gente sente, e que a gente percebe que há outras maneiras de perceber, o mundo assim se abre na nossa frente. Que muitas pessoas elas passam a vida inteira achando que se conhece. A gente tem essa ilusão de achar que a gente sabe quem a gente é. Eu lembro que antes de eu entrar para o autoconhecimento, quando alguém vinha falar desse assunto comigo, né? E eu falava, vai que besteira, como que eu não me conheço? Eu me conheço melhor que ninguém, né? Eu não vou me conhecer. E aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi que não, eu não me conhecia realmente. A gente não sabe qual que é a dor da nossa alma, qual que é o principal gatilho que tira a gente do eixo, que faz a gente ter uma reação explosiva, uma reação muito maior do que deveria para uma coisinha assim, faz uma tempestade num copo d'água, vem normalmente da nossa maior dor da alma, um gatilho que foi gerado ali na infância, que a gente carrega a vida toda, achando que está diante daquela situação ainda. E normalmente a gente não está mais. E essa dor a gente vai projetando nas pessoas, principalmente nas pessoas mais próximas, né? Então, assim, uma pessoa que viveu com um pai violento, às vezes que era alcoólatra, que batia na mãe, muitas vezes vai replicar isso na vida adulta, vai atrair um marido também alcoólatra, e não entende o porquê. Mas ela vai encontrar situações iguais na vida. Sempre os problemas que a gente viveu ali na infância, a gente vai encontrar na vida adulta várias vezes, situações que se repetem. Como um castigo? Não, não é um castigo. É uma chance que Deus nos dá de olhar diferente, mudar a nossa percepção. Nós estamos aqui para evoluir.
Enquanto a gente não aprende a lição, enquanto a gente não olha diferente, não muda a nossa percepção, aquilo vai se repetindo na nossa vida de diversas formas. Às vezes muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas são chances que a gente tem de estar mudando a nossa percepção. Então, assim, é só a gente parar para perceber como a gente percebe. Então, se a gente está esperando uma resposta no WhatsApp, ele não me respondeu, e fica nessa ruminação mental, nessa questão, e a gente vai criando situações, né? Porque não gosta de mim, porque está me traindo, porque isso, porque aquilo, e às vezes o celular acabou a bateria, às vezes é uma bobagem. Então, a gente começa o autoconhecimento por se auto-perceber. O que não sai da minha cabeça? Quais são os pensamentos que ficam o tempo todo? Lembrando que quanto mais rígida essa percepção, mais problema a gente vai ter. Esse rígida é muito, muito próximo da gente e ao mesmo tempo muito profundo, né? Porque quando a gente, digamos assim, a nossa colega trouxe, antes da gente começar, que ela está com diagnóstico de Covid, né? Então, para sair dessa percepção que trouxe o Covid, para ele ir embora mais rápido, precisa ter uma mudança de percepção sobre o fato. O fato não dá para mudar, que causou, né? O fato em si foi aquele, pronto. Mas o que precisa mudar, o que ela pode mudar, é olhar para aquele fato de um olhar diferente. E que nem a Débora trouxe, desde quando a gente tem a percepção, é desde criança. Então, normalmente, estou me referindo a mim e a todas as pessoas que ficam doentes, a gente olha com o mesmo olhar sempre, porque a gente vive no automático, né? Então, aconteceu um fato, a pessoa foi embora, a pessoa não está aqui comigo, logo ela me abandonou. Aí o que que o corpo começa? Começa a encher de líquidos. Aí começa a dar dor de cabeça. Aí já começa o medo de ter um tumor. Aí já vai, toda pessoa que está com conflito ativo tem tumor no cérebro, né? Então, se você vai para o médico e faz a tomografia do cérebro, vai confirmar, de fato, está com tumor no cérebro, né? Então, mas o que que é o tumor no cérebro? O Dr. Hammer também comprovou, né? Na fase do ativa, o tumor é pequenininho. E na fase de restauração, o tumor fica maior. E daí é usado os produtos para o tumor aparecer mais nos exames modernos. Então, é muito fácil na fase de cura do corpo, na fase de restauração, que nem a nossa colega faz dias que está com sintoma, ela está na fase de restauração. Se fizesse uma tomografia do cérebro, iria ter o diagnóstico de tumor no cérebro. E o medo, o que acontece? Esse tumor vai crescer porque vai encher mais de líquido, o conflito de prófago, a solidão ali vai aumentar. Então, quanto é um ciclo que a gente entra no ciclo da doença quando a gente não tem autoconhecimento e nem conhecimento de como o nosso corpo age diante dos conflitos biológicos, né? Então, conflito biológico não é conflito psicológico, né? Essa parte também a gente confunde muito. Psicológico é uma coisa que se fica ruminando a vida toda, né? O conflito biológico não, um fato aconteceu e o corpo reagiu. Ele é diferente, né? Porque o psicológico, ele é diferente para a gente mudar do que o biológico. Por isso a gente tem que distinguir isso, né? E a maioria das pessoas acha que falou de conflito é algo psicológico que está sempre ali. Fui abandonada lá desde criança e continua psicologicamente abalada, né? A doença vem do conflito biológico que foi um impacto pontual, porque senão a pessoa desenvolveria a doença em qualquer época da vida. E por que justo agora, hoje 15 de abril, porque agora a pessoa está com a doença? É porque agora aconteceu algo recente, né? Então depende o sintoma, tem que olhar para quando aconteceu. Depende o órgão envolvido, depende do tecido. Sim. O psicológico ele vai trazendo a nossa forma de pensar e reagir. E aí, quando acontece a situação impactante, essa forma de pensar e reagir já formou a nossa personalidade. E por isso que a gente vê, né? Eu que estudo a personalidade, a gente vê os diferentes tipos de sintomas que cada personalidade traz, né? Que são mais propensos a ter pela sua forma de ver o mundo, né? Tem pessoas que não estão nem aí, que leva tudo muito de boa, né? Acontece, o mundo está caindo, mas ele tem ali
um olhar para a positividade, para que no final tudo vai dar certo. E tem outras personalidades que elas olham já um mundo muito negativo, onde tudo é muito perigoso e tudo vai impactar e vai acontecer algo de ruim. Então, essas pessoas elas têm uma propensão a ter muito mais sintomas do que quem vê tudo vai dar certo. Não que essa aqui não tenha também nada, não aconteça nada, acontece, só que o tipo de sintoma é diferente, o tipo de órgão atingido é diferente. Então, como que a gente muda isso? Quando a gente age na nossa personalidade, que é os mecanismos de defesa que a gente criou inconscientemente lá na infância, ou quando a gente age mais na nossa essência, que é quando a gente vai entrando para o autoconhecimento, vai entendendo o funcionamento do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa forma de ver o mundo, quando a gente está na personalidade, a gente está no medo. Sempre a gente está agindo no medo. A percepção é o medo. Quando a gente está na nossa essência, a gente percebe o mundo com amor. Então, assim, enquanto o amor ele une, ele integra, ele aceita, ele constrói, o medo é tudo ao contrário. O medo destrói, o medo julga, o medo exclui. Então, sempre a gente está fazendo um julgamento de uma situação que acontece, a gente está no medo, a gente está na personalidade, e a gente está olhando aquilo como separado de nós. Só que sempre que a gente vive uma situação, aquilo não está separado de nós. Mesmo que a gente está observando ali a vida do outro, né? Fazendo uma fofoca ali. Nossa, traiu lá de novo a fulana, está separando, aquilo não está excluído de nós. Se a gente está diante de uma situação, se a gente está vendo aquilo, é sempre uma oportunidade da gente estar evoluindo e mudando a nossa percepção. É sempre uma oportunidade, como uma repetição, de olhar, é como passar de fase, entendeu? Vamos olhar para isso de novo, e como que eu vou agir agora? Eu vou julgar ou vou olhar com compaixão, com amor? Olhar com compaixão e com amor não significa aceitar tudo, bater palma para todas as situações ruins que acontecem ou coisas que a gente não concorda. Mas é entender que a gente não sabe de todos os fatos, de tudo que envolve aquilo ali. Uma situação que acontece hoje, no presente, ela tem uma história por trás muito grande, né? Que às vezes vem lá dos pais, que às vezes vem dos avós, que às vezes é um transgeracional que a pessoa está repetindo. A gente não conhece todos os fatos. Mas o que a gente faz? A gente julga a si mesmo. Ele não deveria estar fazendo isso, isso não deveria estar acontecendo. Sempre que a gente tem esse pensamento, isso não deveria estar acontecendo, a gente está agindo na nossa personalidade, no nosso medo, no nosso modo julgador. E sempre que a gente julga, a gente traz mais daquilo para a gente. A gente vai replicar e vai repetir. O convite é olhar com amor. Eu não tenho todos os dados, eu não sei de todos os fatos, eu não sei o que está acontecendo. Se é uma situação que acontece na nossa vida, por exemplo, eu tenho um marido violento. Eu não preciso concordar, eu não preciso continuar naquele casamento. Mas ficar julgando, ele não deveria estar fazendo isso não deveria estar acontecendo, isso só traz mais do mesmo. Porque se a pessoa ela atrai um marido violento, tem algo que aconteceu lá atrás que a fez atrair isso. Não é do nada que acontece. Não é o dedo podre, não é o azar. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. A gente atraiu aquilo. Então, muitas pessoas saem de relações, depois se casam de novo e a gente olha, é a mesma história. Porque ela não se curou. Não é o dedo podre, não é o marido. E sempre que a gente está olhando para o outro, para fora, a gente está no medo, está na personalidade. Isso não ajuda, isso só aumenta, só traz mais do mesmo problema. Quando a gente está no amor, a gente vê o outro como um espelho. O que essa situação está me contando? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? Quando a gente está no medo, a gente vê o outro como um oponente, a gente vê o outro sempre na defensiva, né? Sempre é culpa do outro. Eu estou doente porque minha mãe fazia isso comigo, estou doente porque meu marido me deixa louca, ele fica me atazanando, porque as crianças não me dão sossego, porque minha vida está lotada de trabalho e eu não tenho tempo para nada. Porque o mundo é Isso injusto. o mundo é injusto, é o governo, sempre tem um culpado fora. E isso é comum para todas as pessoas, para a maioria das pessoas que não estão no autoconhecimento, que não olham para dentro.
Se a gente parar para olhar para dentro, como que eu posso ver a situação de uma maneira diferente? O que tem a ver comigo? Como que eu posso mudar a minha percepção? Às vezes aquilo não é nada, é uma coisinha assim que a gente aumentou e que a gente criou e faz daquilo, a gente causa esse problema na nossa vida. Eu até tenho um, ontem eu vi uma reportagem, né, de uma moça que ela foi demitida dentro de uma reunião assim inesperada e ela tinha uma viagem marcada pela empresa para a Europa e a viagem não era reembolsável aquela passagem. E aí, o que que ela fez? A empresa falou, ó, cancela a passagem, né? E demitiu ela. Mas a passagem não era reembolsável. Ela foi para a Europa. Eu falei, então, já que agora eu tenho tempo livre, né? Eu não gostava daquele emprego mesmo. Foi para a Europa, conheceu vários países lá e se mudou para lá. E vai começar uma pós-graduação na Europa. Então, ela fez daquilo de uma questão que a maioria das pessoas levariam como um problema grande. Eu fui demitida e agora? E cancela a passagem, não vai? Ela fez daquilo, não, uma oportunidade. Ela viajou, ela conheceu diversos países e mudou a vida dela. Ali ela encontrou uma nova carreira. Então, percebe que, assim, para uma pessoa se ela viver aquilo ali como, nossa, e agora? Agora eu não vou ter o que comer, eu não vou ter dinheiro. E uma outra que vê aquilo como uma oportunidade, tira o melhor proveito daquilo, a situação, a vida dela muda, né? Tudo ali muda. Então, comece a perceber como você está reagindo diante das situações. Eu quero trazer um convite aqui, de vocês pensarem qual que é a maior dor de cabeça que vocês estão vivendo nesse momento, ou qual é o maior pepino que vocês já viveram na vida, né? Lá atrás, que uma situação que, que trouxe um desafio grande. E aí, pensando nessa questão, pense como você se sentiu diante desse problema, como você pensava, como você reagiu naquele momento. Traz essa reflexão para vocês e percebam, se fosse agora, se fosse nesse momento, se fosse com essa informação, como poderia ser diferente. Percebam também se na época que viveu esse conflito, se você adoeceu, se teve um sintoma. Isso é autoconhecimento, é a gente parar para pensar, para refletir, para a gente não viver aquilo de novo, para a gente ter uma nova situação. Eu faço esse convite e que isso muda completamente as coisas que a gente vive. Né? Porque a gente dificilmente inventa um jeito de ser novo do nada, né? Então, o nosso comportamento, se 10 anos atrás eu tomei uma decisão, e mesmo que aquilo que foi uma autossabotagem, aquilo me levou para um caminho de sofrimento, a tendência é hoje tomar a decisão com o mesmo motivo, com a mesma motivação, pela mesma emoção, né? E fazer a mesma caca de novo, né? Com certeza. Então, para a gente sair desse trilho do ratinho, do automático, a gente precisa olhar para trás na nossa história. Quantas coisas que a gente se arrependeu de ter feito de uma forma impulsiva, né? Sem planejamento, porque o que que a gente faz? A gente reage. Dificilmente a gente toma uma decisão por ação consciente. Normalmente o ser humano age igual animal. Tem um perigo, vai para ação, né? Então a gente só age quando tem uma ameaça. Isso quer dizer o quê? O nosso instinto de sobrevivência que está no comando. Não é nossa natureza humana divina que nós recebemos com capacidade de raciocínio, capacidade de medir as consequências, né? Então, quando a gente toma decisões diante do medo, né, que é o instinto de sobrevivência, a gente está totalmente vivendo com o cérebro reptiliano, que é o Reptiliano, né? cérebro igual ao Está dos no nosso modo animais, né? animal. O modo animal. E essa que é a desgraça da humanidade também, né? Quando o doutor Alan Borges, ele explica, ele tem um vídeo que, numa aula que eu participei com ele, ele falou isso, que a maior desgraça da humanidade é termos capacidade de pensar, de raciocinar, né? Ele explicou por que uma pessoa desenvolve uma doença que não vai embora. O animal,
reage diante do perigo para sobreviver. E a doença vai embora. Ela não fica nele, né? Então, o animal não desenvolve diabetes na natureza. Mas o ser humano, ele revive. Ele viveu lá na infância, lá quando tinha 2 aninhos, uma situação de rejeição, e fica a vida inteira trazendo situações para ser rejeitado de novo, para se sentir vivo outra vez, né? E fica até os 60, até os 70 anos se sentindo rejeitado, se sentindo não amado. Aí, como um diabético crônico se comporta? Ele faz de tudo para todo mundo rejeitar, ele se torna uma pessoa insuportável, né? Eu estou falando a pessoa que eu me tornei sem saber que eu era diabética, antes de, porque a diabetes nem sempre é diagnosticada, né? Então, mas a dor da rejeição, ela é tão grande na gente, lá da a capacidade nossa de guardar rancor, que é uma capacidade só dos humanos, o animal não guarda rancor, ele só reage diante de situações iguais, né? Então, nós temos a capacidade de reagir e de guardar a mágoa, né? E se a gente não ressignifica isso, se a gente não percebe que é isso, não toma conhecimento, né? Se a gente, porque a gente só consegue curar na gente a dor que a gente percebe. Aquela dor que a gente, não, por exemplo, em relação à mãe, ontem estava falando com uma outra terapeuta, é, ela usa assim, por exemplo, fala, como é que é a tua relação com a mãe? Tem algum problema? Digo, nós diabéticos, a gente fala que a relação com a mãe é tudo bem. Não tem como, meu Deus, a minha mãe foi perfeita, né? Então, porque a gente não olha para a pessoa humana, a gente olha para a pessoa imaginária que a gente criou, né? De tanta dor que a gente viveu em A relação à nossa mãe. idealização, né? Uma proteção para não sofrer de novo, a gente endeusa nossos pais, né? E de onde vêm nossos traumas que causam a diabetes? Ou qualquer doença crônica, né? Eles vêm lá da primeira fase, lá dos primeiros anos, junto com a mãe, né? Depois, junto com o pai também. E quando a gente está nessa negação, não, a minha mãe foi perfeita, meu pai foi perfeito, a gente não acessa o ser humano que estava neles, né? A gente só olha para eles como deuses imaginários, né? Tem E a uma gente, certa cura, né? a gente não se aproxima. Então, o sistêmico traz muito isso, da conexão com a mãe, de novo, a germânica também. Quando a gente não se reconecta com a nossa mãe, a gente vive sempre o conflito de prófugo, de abandono. Então, a pessoa que retém líquido, que tem obesidade, que tem excesso de peso, que tem muita dor de cabeça, tem muitos sintomas. É falta de conexão com a mãe, né? Então, a falta às vezes intrauterino, às vezes até os 2 aninhos, né? Mas nessa primeira fase, que é a mãe que faz a gente sobreviver, né? Então, não importa se você foi adotada ou não, né? Se você foi feita de proveta, né? Mas é falta de conexão mesmo, de olho no olho, né? E hoje está tão na moda o autismo. O que que é o autismo? Ele nasce de mães que não estão conectadas com a mãe. Isso a medicina germânica, o renascimento, tudo trazem isso em profundidade, né? Então, quando a gente olha para a causa real das doenças, a gente abre um caminho para sair lá da raiz da doença, né? A gente não fica trabalhando na fumaça, né? Não, o autismo precisa abraçar muito, precisa fazer isso. Precisa. O diabético precisa parar de comer doce. Precisa. Mas ele não, ele vai perder se ele ficar focando na fumaça, né? Digo, no resultado não está trabalhando a causa, né? Então, sempre olhar a causa real. Por que nossa biologia faz um sintoma continuar, se por natureza humana nós temos a capacidade de raciocinar e perdoar as mágoas dos nossos pais, né? Perdoar quer dizer mudar o olhar. Então, é quando a gente não consegue soltar aquilo que nos machucou, a gente está carregando a dor para sempre, né? E olha que interessante, Silvina, assim, 95%, eu diria, pelo menos 95% das nossas reações, de tudo que a gente faz, é no cérebro reptiliano, né? No É. nosso modo de sobrevivência. E depois, o nosso pré-frontal, a gente vai parar para pensar para não aceitar o que aconteceu, o que já foi. O ser humano, ele é o único ser biológico que usa o que aconteceu e fica na não aceitação, fica julgando que já foi, um fato que já foi.
né? Em vez de a gente deixar o fluxo da vida, a gente trava ali e fica nessa ruminação, às vezes, a vida toda, de algo que já aconteceu. A gente não aceita algo que já aconteceu. É muito doido isso, né? E a doença é paralisia, né? O corpo que está paralisado na não aceitação do que foi como foi, né? Ele vai começar a reagir. As doenças raríssimas que são descobertas no Brasil, principalmente. O Brasil é campeão de descobrir doenças raras, né? Porque tem. Tem a ciência, está mais avançada nesse sentido, mas é porque nós estamos muito vivendo ainda no automático, né? Então, o corpo traz uma reação nova diante de fatos novos e é interpretado como doença rara, sem cura, autoimune. E a germânica e o sistêmico também trazem isso, né? Não existe doença autoimune. Nosso corpo foi criado por Deus de uma forma perfeita. Não tem como a gente concordar que existe uma doença autoimune que o nosso corpo nos atacando. Quem está nos atacando, é o nosso inconsciente, que está repetindo a dor, né? Gente, quiserem, tem os comentários, né, sobre julgamento que a Débora estava trazendo, né? Porque quando a gente é uma pessoa Repetido, pessoal. julgadora, que Uhum. a gente julga os outros, a gente já se pegou o chicotinho várias vezes e a gente descarrega essa raiva da gente no outro, né? Com Por certeza. isso que na Bíblia está escrito, à medida que, que, que nós julgarmos, seremos julgados, né? A Xanda também comentou se dão limões, fazer uma limonada, né? O ditado é bem conhecido, mas na prática a gente não tem prática de fazer isso rapidamente, né? Então, Wanda quer falar? Pode ficar à vontade. Débora, pode autorizar, né? Sim. Ah, Uhum. Ô, Débora, que prazer ouvi-la. E a obrigada. Silvina já estou acostumada, né? Já gosto demais, já acompanho. Vocês colocam um ponto novo, uma coisa nova, que é esse olhar com amor, né? Com boa vontade sobre a gente até, né? Porque a gente aprende o seguinte: se não botar para fora, vai cristalizar um câncer. Engordou de tanto engolir sapo. Desenvolveu não sei o que na garganta, na tireoide, por não falar. Não sei, esse até eu acho que Tudo exagerei, faz mas parte, Faz tudo faz parte. os, sentido. os outros dois é o que a gente ouve, que tem que botar para fora, né? Mas dentro da religiosidade, a gente aprende um outro lado, e eu vou dizer que nesse lado vocês acrescentaram esse ponto importante, que a gente consegue resolver as coisas no silêncio, sem murmuração e mantendo uma neutralidade em relação às coisas. Então, vocês acrescentam o amor nisso, ainda olhar para a coisa com amor, né? É uma outra percepção. Sim. É, Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, Wanda. Correção isso, complementar. A gente fala que é no silêncio que está dentro da gente, né? Mas colocar para fora significa que a gente não paralisou. Por exemplo, diante de um fato inesperado, você recebe uma ligação lá, alguém te dando uma notícia ruim, negativa, e você não tem ninguém para desabafar isso, você vai somatizar no teu corpo. Você vai ficar com essa remoendo isso. E uma vez tudo que você, por exemplo, se diante de uma situação de raiva, a outra pessoa tomou meu território, a outra pessoa invadiu minha casa e não respeita meu espaço. E eu calo isso para mim, eu não manifesto isso para a pessoa, quem vai ficar doente sou eu. Então eu preciso falar para a pessoa, não descarregar na pessoa, eu preciso comunicar, colocar para fora, né? Então aquilo que eu coloco, que eu expresso, que é a minha verdade, não é sempre a verdade do outro, né? Se eu expresso com clareza, com tranquilidade, isso não se transforma em doença, né? Então não é quem calar é curar, né? A medicina germânica traz isso muito. Aquilo que a gente se posiciona, comunica com clareza, não nos adoece. que esse ponto novo que, que vocês acrescentam, que eu vou dizer que é a nova medicina,
acrescenta, que é o olhar com amor, ele faz com que eu repense essa ideia da espiritualidade de ficar neutra e no silêncio, porque a gente pode ficar neutra sem murmurar e no silêncio, mas com raiva. Tá Reação murmurando. interna, né? Então, se tu olha, daí tu fica, não é para murmurar. Eu não devo reclamar. Eu tenho que me É. manter neutra. Eu tenho que, mas tá, Isso vira sabe? doença. Então, quando tu pensa nessa parte do olhar com amor, quer dizer, tu não vai ficar sem atender aquilo que está acontecendo, né? Tu vai estar te tratando, né? Tu não vai Tratando aquilo. colocar a tua régua. Tu tem que olhar para a situação como ela foi. O que que ela representa mesmo, né? Porque a tua régua não é a régua do outro, né? Tua medida. Posso complementar? Uhum. Quando eu falo assim, em olhar com amor, não significa aceitar tudo, e engolir calado e silenciar. Não é que não pode reagir, e às vezes até reagir é, explodindo. A questão é ampliar o olhar para a situação, é mudar É sempre expandir a consciência, né? expandir a consciência, ou silenciar aqui, tá, em parar assim. Espera aí, será que isso não tem nada a ver comigo mesmo? Será que isso é só do outro? Será que esse marido que trai é só ele que é o canalha? Eu não tenho nada com isso, eu sou a santa da situação? O que que eu trago da minha história que me faz atrair uma pessoa assim? E isso também não significa perdoar, se quem quiser perdoar, que perdoe, mas não significa que eu tenho que continuar nessa situação. Mas é olhar o que cabe a mim na situação e tomar uma atitude com essa consciência, né? Ampliando essa consciência, vendo os dois lados, sair do julgamento e olhar com amor, né? Olhar com esse olhar expandido de que assim, nada está fora, tudo está dentro, né? O que o outro faz está dentro de mim também. Se eu percebo aquilo ali, né? O outro é um espelho. Tudo que a gente se incomoda no outro é porque está dentro de nós. E Se o não tivesse dentro julgador, de ele é a nós, a gente vítima. não perceberia. Ó, um exemplo claro sobre isso é quando a gente tem uma pessoa aqui e um fala, nossa, eu adoro aquela pessoa, ela é super legal, ela é um anjo, ela é isso e aquilo. E vem o outro e fala da mesma pessoa, essa pessoa não presta, é um bandido, só faz coisa ruim. Quem que está olhando errado? Né? Tem certo ou errado? É a sua percepção, é o que está dentro de você que você olha e espelha no outro. E esse dentro de você, às vezes muita gente fala, nossa, mas eu não faço isso, eu não roubo, eu não... Essa informação está em algum nível, em alguma camada no seu inconsciente, né? A gente traz isso e a gente precisa olhar para seguir em frente. É sobre isso. Será que eu esclareci, Wanda? É isso mesmo? Assim, ó, uma dica boa é a gente começar a anotar. Se cada um pega um caderninho e faz como se fosse um diário. Todo dia revisa o seu dia, né? Aconteceu isso, isso e aquilo. Por que que eu reagi desse jeito? O que está por trás dessa reação? Será que eu precisava de uma. Será que foi tudo isso mesmo? Entendeu? Aquela fechada no trânsito, eu precisava ter xingado? Precisava É, ter. Entendeu? tu fala, desculpa te cortar, levantei a mão, Fique à vontade. mas tu fala numa autocrítica que a gente tem que ter também, né? E com generosidade sobre a gente, porque daqui a pouco tu também te avalia com Sim, ferro, né? Com amor com a gente mesmo, né? É uma autocrítica, sim, expansão de consciência, autocrítica. A Luana falou ali no perdão e desapego, todas coisas muito importantes, né? E, e são coisas que é um aprendizado diário mesmo, é uma avaliação, essa que tu falou, de colocar as coisas e enfrentar aquilo que a gente, com honestidade, coloca sobre a gente, né? Tudo com muita honestidade e generosidade. Não deu para entender perfeitamente. Muito bom, obrigada. bom, agradecida. Xanda, diga, temos ainda uns minutos. Eu peço desculpa pela minha necessidade de explicar aqui uma quantidade de coisas que têm a ver com a minha experiência, com a minha formação. Eu já sou terapeuta da minha própria massagem, que a Silvina já conversámos e mais ou menos tem uma ideia daquilo que é a minha massagem, mas há uma quantidade de conhecimentos adquiridos ao longo destes 20 anos de terapia
e que não tem só que ver com a nossa consciência sobre o amor que nós podemos transmitir, a nossa culpa sobre tudo aquilo que nos acontece na vida, de bom ou de mau, e a forma como nós reagimos a isso, tem muito que ver também com uma parte que nós praticamente não dominamos e não temos consciência, que são os nossos corpos não físicos, os nossos corpos energéticos. E os nossos corpos energéticos, quando não ouvimos as nossas emoções e a nossa intuição, começam a encher-se de lixo, de ruído energético que impede uma troca entre a energia que nos rodeia e aquela que nós temos dentro de nós que precisa de sair. Tem que haver uma troca equilibrada para nós podermos entender efetivamente como podemos ultrapassar determinados momentos de frustração ou de sofrimento, porque isso muitas vezes está agarrado à nossa parte energética. E a nossa parte energética, claro que vem muito da nossa infância, mas também há uma coisa muito importante, que é aquilo que nós escolhemos para nos fazer diferença. É intuitivo, muitas das vezes, mas uma coisa que nós temos, por exemplo, nós, enquanto seres espirituais, e lamento se estou a ferir alguma susceptibilidade, mas esta é a minha convicção absoluta. Nós somos seres espirituais a viver experiências físicas, a Sim. passar, enquanto seres espirituais, somos completamente imortais. Então vivemos experiências físicas para progredirmos no nosso conhecimento, na nossa paz, na nossa harmonia, enquanto seres espirituais. E nessas experiências físicas somos nós que, para passarmos determinada provação, escolhemos os nossos pais. Portanto, somos nós que vamos escolher o sítio onde nós vamos viver, as pessoas com quem vamos viver, a cultura onde vamos estar inseridos, o povo que nos vai acolher e todos os defeitos e todas as qualidades que essas características têm vão ser escolhidas por nós. E então, a responsabilidade de estarmos a passar por muitas das situações menos agradáveis ou até mesmo muito sofridas foram a nossa escolha para conseguirmos progredir na nossa evolução em direção à harmonia e ao amor absoluto. Ok? Então, o que acontece muitas vezes é que os nossos corpos refletem precisamente o facto de nós utilizarmos a nossa mente, a nossa razão, o nosso cérebro para definir escolhas que nós fazemos intuitivamente. Ok? Se nos tratam mal, nós temos que nos proteger de quem nos trata mal. Criamos essa tal situação da luta ou fuga. E, essencialmente, estamos a impedir, quando fazemos isso, estamos a impedir que haja troca energética para criar equilíbrio. Então, muitas das vezes, racionalmente, nós fazemos escolhas que nos vão trazer mais desequilíbrio. Então, em princípio, temos que ouvir as nossas emoções, ignorar, não na totalidade, porque precisamos de nos proteger e precisamos de sobreviver. Não na totalidade, mas devemos ignorar um pouco a nossa razão e o nosso cérebro e investir totalmente na nossa intuição. Se a nossa intuição diz que devemos seguir aquele caminho, vamos experimentar. Se o nosso corpo diz que devemos reclamar com alguém que nos está a fazer mal, então vamos reclamar. Aquilo que eu costumo dizer quando faço a minha terapia a pessoas que vêm pela primeira vez e que não sabem como reagir em determinadas situações, porque se calam, estão a ser injustiçadas e não ocupam o seu lugar e o seu espaço na sociedade e não se permitem ser visíveis. O que eu digo é, depois da massagem, que a minha massagem é compulsiva à mudança. As pessoas mudam automaticamente, nem sequer têm consciência. E vai acontecer essa mudança que vai ser vista por quem nos rodeia e não pela própria pessoa. Mas, efetivamente, o que acontece é nós vamos trazer mudança na nossa vida. Então, apetece partir um prato,
parte um prato. Apetece chorar? Chora. Apetece isolar? Isola. Não fala com ninguém. Não tens que explicar a ninguém porque é que não estás bem. Apetece rir à gargalhada? Ri à gargalhada. Apetece dormir o dia inteiro? Dorme o dia inteiro. Temos que obedecer ao corpo para começarmos a criar equilíbrio. E Sim. a mente deve acompanhar isto. Peço desculpa por ter falado Não, tanto. tá. Você complementou uma parte que daí não deu tempo de falar tudo, mas o Dr. Hammer Uhum. falava muito isso, dar ao corpo aquilo que ele precisa, escutar Exato. o nosso corpo. Então, por exemplo, a gente estava falando da raiva, se nosso corpo está expressando uma doença ligada ao sistema digestivo, tem raiva guardada ali. Então, dar ao corpo o que ele precisa é expressar o que precisa ser expresso, né? Então, com certeza tudo isso que você trouxe, Xanda, tem um conhecimento que tá que complementa o que a gente trouxe aqui, né? Agradeço o complemento, Xanda. Eu acredito nisso mesmo. O nosso corpo espiritual ele não está fora, né? Somos tudo isso, né? O espiritual, o físico, as emoções. É, E eu acredito nesse ouvir essa intuição e dar o que o corpo precisa, mas eu acredito também no refinamento dessa intuição. As pessoas, às vezes, muitas vezes a gente confunde a intuição com uma ilusão. Às vezes a gente está dando ouvido só à personalidade, só ao medo, e achando que está ouvindo a nossa intuição. O convite é ir refinando todos os dias. Quando a gente toma consciência, a gente vai expandindo a consciência, vai parando para pensar por que a gente reagiu daquela forma, o que está por trás. Eu acredito que a gente vai refinando a nossa intuição também, entender o que está dentro de nós, o nosso eu espiritual, vai limpando os véus, né? Vai limpando, tirando o véu, e saindo dessa personalidade que nos cega muitas vezes. É isso. Que bom. Que boas contribuições. A gente poderia escutar. Sei que tem colegas aqui que teriam muito a contribuir, mas o nosso tempo hoje já esgotou. Obrigada, Débora. Obrigada, Wanda, Xanda. Olha, até os nomes combinam. Contribuir hoje. E até a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui com outra convidada sobre um assunto diferente, né? Então, foi um prazer te escutar, Débora. Um prazer também ver todas vocês aqui, colegas. E quem assistir ao vídeo e quiser entrar na comunidade Novo Olhar para os Sintomas, é só acessar o link que eu vou colocar abaixo da gravação. Obrigada, gente. Até. Obrigada.